Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui na Band News FM. Bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos escutam. Eu falava agora há pouco, professor, sobre reportagens que foram publicadas pela mídia israelense que dão conta de que Donald Trump tem feito um jogo duplo com o mundo. Fingindo que há algum tipo de negociação entre Israel e Irã, mediado pelos Estados Unidos, mas, na verdade, combinando todos os passos antecipadamente com o Benjamin Netanyahu. Nesse caso, sendo real essa denúncia, Trump saberia de tudo desde o começo, do ataque contra Irã, enfim, de todas as táticas envolvendo Netanyahu, e teria concordado com elas. Como é que o senhor vê o papel dos Estados Unidos nesse conflito e o que a gente pode esperar para as próximas semanas? Olha, Megali, esse talvez seja um ponto mais sensível para Israel, né? Sem apoio americano, as coisas ficam muito mais difíceis, embora eles tenham avançado mesmo sem apoio, né, em algumas situações. A tua pergunta, se Trump sabia ou não, os fatos sugerem, né, mais uma vez, né, que nós todos estamos, vamos dizer dessa forma educada, né, meio feitos de bobinho. Se você olhar, por exemplo, para as ações americanas, desde antes do ataque, as ações americanas eram de prevenção. Basta um exemplo. Ele avisou todas as suas delegações, principalmente aquelas que estavam em estados do Oriente Médio, que têm alguma presença xiita, que iam correr risco. Estou falando especificamente de ter retirado a família dos diplomatas do Iraque, por exemplo. Então, portanto, de graça ele não estaria fazendo esse movimento. É evidente que sabia desse processo. É evidente também, de alguma forma, que o ataque israelense e a defesa israelense dos mísseis e dos drones iranianos foi absolutamente ajudado pela Marinha norte-americana, inclusive durante a passagem desses mísseis pela Jordânia. Então, a maioria deles foi derrubado fora do espaço aéreo israelense. Esses todos são sinais de que Trump sabia perfeitamente do que estava acontecendo. Marco Rubio ter dito aquela situação de nós não sabemos de nada, nós não temos nada a ver com isso, talvez seja apenas uma expressão retórica, porque os fatos sugerem que os Estados Unidos sabiam sim e, de alguma forma, estavam apoiando a Netanyahu aos movimentos que estavam sendo feitos em Israel. A pergunta concreta é por que os Estados Unidos estão agindo assim. Talvez, hoje, né, a gente já tenha uma visão melhor. A base republicana trumpista está dividida. Aí é que está o problema. Né? Tucker Carlson, por exemplo, o famoso apresentador da Fox News, que é representante de toda uma ala, né, porta-voz de toda uma ala republicana, condenou explicitamente o apoio. Nós não temos nada a ver com essa guerra. Israel tem o direito de fazer as guerras que quiser, mas não de nos arrastar juntos. Essa expressão foi repetida por outros congressistas da direita republicana. Em outras palavras, a base de Trump não é tão unida assim quando o assunto é guerra. Trump, talvez, olhando para essa divisão da base, tenha mais uma vez procurado, não vou falar em mentir, né? Mas quase isso, dizendo especificamente que ele apoiava, que não sabia de nada, e quando sabia perfeitamente do que estava acontecendo. Acaba de chegar a atualização a respeito do número de mortes em Israel. Com as 14 mortes em Israel no final de semana, subiu para 22 o número de mortos no país desde sexta-feira, sem feridos somente nesta madrugada. E essa escalada da violência, professor, provocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e prestando atenção ali no que disseram o representante da Rússia, por exemplo, e o embaixador da China, a respeito do programa
nuclear iraniano, o embaixador Fu Cong da China falou o seguinte: a China sempre se comprometeu a resolver pacificamente a questão nuclear iraniana por meio do diálogo e da negociação, e reforçou que Irã é signatário do Tratado da ONU para a não proliferação de armas nucleares e, por isso, tem direito ao uso pacífico da energia nuclear. Que papel o senhor enxerga para a China nesse conflito? Esse ponto é central, né? Porque, na verdade, o grande apoiador, aquele que de alguma forma é o apoiador seguro do Irã é a China, né? A gente precisa lembrar que é nos dois sentidos isso, né? Se você observar bem, basta a gente lembrar que em novembro, lá atrás, né, de 23, quando o Irã era bem mais forte, a operação militar israelense contra o Hezbollah, contra o Hamas, estava apenas se iniciando, o Irã tinha força para atacar com mais violência, não é? Toda essa relação estava posta logo depois do 7 de outubro. Quando nós olhamos para esse quadro, nós temos que lembrar que Biden, ainda presidente, chamou Xi Jinping para uma conversa em São Francisco e explicitamente o pedido foi: contenham o Irã. Naquele momento se imaginava ainda que era possível fazer um acordo e impedir a destruição de Gaza. Os fatos foram todos para o outro lado. Mas a gente dá bem a ideia de que o próprio Estados Unidos sabe perfeitamente do apoio explícito da China ao Irã, principalmente um apoio econômico. A China é a grande compradora de petróleo iraniano que não pode ser vendido para fontes ocidentais pelas sanções americanas. A China é também a grande fornecedora de insumos industriais básicos para manter o Irã funcionando. O Irã é um país grande, com mais de 80 milhões de habitantes, um país extremamente jovem. O Irã é um dos países com uma população mais jovem do mundo. Quando a gente olha para esse quadro, a gente tem uma ideia melhor das necessidades iranianas, com uma classe média mais ou menos estabelecida. Essa realidade só é possível de ser mantida com o bloqueio ocidental, porque a China sustenta, de alguma forma, com comércio e com ajuda internacional aos iranianos. Professor, como é que esse conflito acaba compondo outros que a gente já tem globalmente falando e também os efeitos que isso pode gerar para os próximos dias? A gente ouviu agora há pouco um especialista, um economista, que também falou à Band News FM no fim de semana sobre a possibilidade já do aumento do valor do petróleo, também as consequências que podemos ter aqui no nosso país. O que a gente já pode acompanhar nos próximos dias? Esse é o ponto, né? Esse é o verdadeiro poder do Irã. A gente tem uma ideia de que o Irã tem poderes sobre os seus mísseis que ele atinge Israel, sobre os braços armados que ele tinha, né? Não tem mais o Hezbollah, o Hamas, os próprios Houthis no Iêmen. Não é isso não. Né? O poder verdadeiro do Irã é esse que você acaba de mencionar, é o preço do petróleo. Né? Se a gente olha para o preço do petróleo e observa que na sexta-feira e hoje deve subir mais, né? O preço do petróleo subiu num dia só 11%. Isso significa que o mundo que mexe com petróleo, com energia, sabe perfeitamente o poder que o Irã tem, não de oferecer o seu petróleo, mas de impedir que o petróleo dos países árabes moderados chegue no Ocidente. O nome disso é o Estreito de Hormuz. Por lá passam 30% da oferta de petróleo que chega ao Ocidente, o petróleo da Arábia Saudita, por exemplo. Se você olhar o mapa, você vai observar a posição do Irã. Hormuz é um território iraniano. De alguma forma, eles podem fechar esse estreito. A Marinha iraniana tem esse poder. Quando nós olhamos para esse quadro, nós podemos imaginar para onde vai o preço do petróleo com 30% dele sendo não ofertado. Né? Para você ter uma ideia da seriedade desse assunto, os juros americanos dos bonds, dos títulos da dívida americana os mesmos títulos longos de 30 anos, tiveram que subir os juros na sexta-feira para serem vendidos. O sinal disso
é que os investidores, nós estamos falando aí de gente que investe na faixa de pelo menos 2 dígitos de bilhão de dólares. Quando nós olhamos para esse público, né, eles sabem perfeitamente que a possibilidade de subir o preço de petróleo e com tudo que ele vem, com um surto inflacionário, é muito grande. Para você ter uma ideia do quanto isso é real, isto já preocupa o Banco Central americano, que vê a possibilidade de inflação e necessidade de subir o juro para conter um surto inflacionário. Tudo isso tem um único resultado, né? Freio na atividade econômica. E isso realmente preocupa a todos nós. Se alguém quer entender isso bem aqui pertinho da gente, um preço de petróleo como esse, imagine que a gasolina não vai ficar mais em torno dos 5,70 a R$6 que nós temos aqui. Ela pode dobrar de preço. Basta ver essa realidade para a gente ter uma ideia bem concreta de quanto essa guerra, do aspecto econômico, pode mexer com o bolso de qualquer um de nós. Professor, os Estados Unidos estão jogando no lixo a sua credibilidade como mediador internacional de conflitos. Hoje é impensável a gente imaginar uma imagem como aquela de 2000 em Camp David, quando Bill Clinton conseguiu fazer com que Ehud Barak e Yasser Arafat apertassem as mãos. Parecia haver um caminho para a paz ali mediado pela Casa Branca. Hoje isso não aconteceria, nem envolvendo o Irã, nem envolvendo nenhuma liderança palestina. Não há a menor possibilidade. Os americanos estão tomando posições. A Europa está se fortificando. Eu vi uma charge ontem que é tristemente real. Mostrava um alemão irritado porque como se atrevem a começar uma terceira guerra mundial sem eles. A gente parece estar caminhando para um beco sem saída, né? A gente não tem quem possa hoje mediar uma negociação entre tantos lados em guerra. Para usar a frase famosa de um personagem de humor aqui, e agora quem poderá nos defender? De onde poderá vir a solução para a paz, professor? Esse ponto, Megali, esse ponto é central porque, na verdade, nós estamos falando do primeiro PIB do mundo. Quando a gente olha para os Estados Unidos, né, para você ver o quanto você tem razão, o orçamento militar norte-americano de 2024, esse dado é do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, que é quem regula essa situação e todo mundo confia. O orçamento militar norte-americano foi de 955 bilhões de dólares. Né? Olha o número, quase 1 trilhão. Né? O segundo orçamento é o chinês, foi de 255. O terceiro é o russo, já fica por falta de menos de 70. Dá uma olhada. Você precisaria somar pelo menos os 10 outros estados para dar o tamanho do PIB das Forças Armadas Americanas. Isso dá bem uma ideia, não é, de o quanto os Estados Unidos são poderosos para fazer valer as suas vontades. Né? Não está acontecendo. Esse ponto talvez a gente tenha que olhar com muita cautela. Tem todo esse poder, tem toda essa força, mas não tem essa palavra mágica que você bem lembrou, credibilidade. Você lembra, Megali, que o Trump alardeava durante a campanha presidencial e todo mundo acreditava que seria possível, né? Que o dia seguinte que ele chegaria na Casa Branca, a guerra da Ucrânia acabava. Aonde que a guerra da Ucrânia acabou? O que aconteceu? Hoje, se você olhar com mais cautela, vamos fazer uma frase forte, Megali, que é bem própria. Se você olhar com alguma cautela, tanto Putin quanto Netanyahu têm um poder maior para decidir coisas do que o de Trump. Se você me permitir uma frase, quem é refém de quem? Se a gente olhar bem para o que aconteceu nos últimos dias, a gente tem uma ideia que o centro decisório que empurrou o ataque israelense às instalações nucleares contra um acordo que estava sendo desenhado com os Estados Unidos foi os ultra-ortodoxos israelenses. Eles é que pressionaram Netanyahu e obrigaram a fazer, por razões da política interna de Israel. Os Estados Unidos não tiveram poder nenhum. Se você olhar, por exemplo, para as ações de Putin,
Ou mesmo para a reação do Zelensky, desculpe, aquelas cenas no Salão Oval, seja com Zelensky, seja com Ramaphosa, seja com o próprio Macron, seja com o Stammer, o primeiro-ministro inglês, são inesquecíveis para todos. Ninguém quer passar por uma situação daquela. Como é que você vai ter credibilidade se alguém te chama para a tua casa e te trata daquele jeito que o Zelensky foi tratado? Para lembrar o que todo mundo lembra, para não falar do Ramaphosa, que foi colocado frente a um vídeo falso. Nessa realidade, desculpe, é difícil atribuir qualquer credibilidade. Só que o mundo precisa do poder americano. Isso é indiscutível. O problema está entre o que precisa e o que pode ser oferecido. Você fez muito bem de lembrar esse aspecto da credibilidade, porque sem ele, como é que você faz com que qualquer contendor, seja ele quem for, aceite? Eu vou lembrar um fato assim bem real da diplomacia americana, né? Todo mundo lembra do que eram os terríveis ataques do IRA, do Exército Republicano Irlandês. Lembra do acordo de Sexta-feira Santa que o Bill Clinton fez e que na prática fez a Irlanda se transformar numa potência tecnológica de TI? Ora, isso tudo é dos anos 90, com credibilidade absoluta. Para a gente não lembrar todos os acordos de Camp David, isso é inviável hoje. E o nome disso é bem claro. Né? A posição radicalizada de uma atitude isolacionista americana, do Make America Great Again, assusta a todos. Quando você se propõe a ser o primeiro antes de qualquer um, como é que você senta com o outro para que o outro te escute? Se você vai ser o primeiro, não vai sobrar nada para mim. De alguma forma, esse ponto nas relações internacionais empurra, sim, a essa atitude que você lembrou sobre o rearmamento europeu. O rearmamento europeu, é bom a gente não lembrar, a história serve para isso. A Alemanha é o que é, né? A gente precisa lembrar daquela figurinha com o bigodinho, né? Se alguém acha que na Alemanha eles desapareceram, está muito mal informado. Né? Eles hoje são a segunda força política dentro, a extrema-direita, com fortes pendores nazistas, vamos deixar isso bem claro, é hoje a segunda força política na Alemanha. Olhando para a Europa inteira, a direita mais pesada está subindo de forma muito concreta. Você tem toda a razão. Os Estados Unidos apaziguador, aquele Estados Unidos forte do Roosevelt, que falava em liberdade, falava em democracia, hoje desapareceu.